Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre as teses do liberalismo de John Locke, tá? John Locke, ele vai viver lá no século 17, 18. Apesar dele não viver, né? Ele morre logo no iniciozinho do século 18. Apesar dele não pegar de fato a Revolução Industrial, algumas das suas ideias já estão baseadas em um movimento de revolução industrial. A gente vai falar sobre ele, né, e vai expor os seus principais ideais. Primeiro, ele vai ser um adepto do que a gente chama de empirismo. O que é o empirismo? É uma teoria que vai dizer que o conhecimento ele decorre da experiência, ou seja, através da experiência você adquire o conhecimento. E ele vai dar um exemplo que é um exemplo muito conhecido da sua teoria, que é o exemplo da tábua rasa. O que seria a tábua rasa? Seria em que nós, seres humanos, nascemos em uma folha em branco. Que essa folha em branco ela é preenchida através dos conhecimentos que nós vamos adquirindo ao redor do mundo, ao redor do tempo. Então, nós nascemos sem conhecimento e as nossas emoções, as nossas interligações vão fazer com que haja esse movimento. John Locke é considerado o pai do liberalismo. Ele foi, um líder do movimento do liberalismo, além de um líder lá de ideias, iluministas, tá? Então, ele também vai se inspirar nessas ideias iluministas e ele vai questionar principalmente esse poder divino dos reis. Ele vai dizer que esses reis eles não têm absolutamente nada de divino, que a gente precisa de uma racionalidade para poder entender isso aí. E que se a gente pensa nesses reis como um caráter divino, a gente vai seguindo, dando continuidade a eles, né? Com uma carência de racionalidade das teorias, já que a gente não consegue explicar essas teorias, tá? Locke, ele vai encarar que a gente precisa ter um novo método de governo. Ele é totalmente contra esse direito divino e contra o absolutismo. Ele acredita que a gente precisa ter um governo um pouco menos centralizador, que permita a individualidade do ser humano. Ele vai encarar o governo, por exemplo, como uma troca de serviços. Lembrem lá do contrato social? Ele também acredita nesse contrato social. Só que ele acredita que é uma troca de serviço, no qual os súditos, por exemplo, eles obedecem e eles são protegidos pela autoridade. E a autoridade vai dirigir o quê? A justiça, né? E etc. Então, para ele, assim, né? Para ele, diferente lá dos outros que nós falamos, o Estado, por exemplo, para Hobbes, o ser humano nasce mal, né? E por isso lá há o contrato social. Para ele, não. Para ele, seria possível viver com o que a gente chama de estado de natureza. O que é o estado de natureza? É com aquilo que o homem nasce, sem regras. Então, seria possível viver sem um contrato social de forma pacífica. Mas, mesmo quando a gente nasce, nós temos o que a gente chama de jus naturale. O que é o jus naturale? É o direito natural de vida, liberdade e propriedade. Esses direitos existem mesmo antes de você nascer. Então, para que esses direitos não sejam infringidos, por exemplo, para que outro ser humano não tire sua vida ou a sua propriedade, ele propõe esse contrato social, essa ligação, e no qual iria se escolher um representante para governar. Prestem atenção que é escolher. Então, você, enquanto individual, para ter o seu jus naturale, você escolhia uma pessoa para ser o Estado, para que ele pudesse governar no que a gente chama de uma democracia liberal representativa. Olha, mais uma vez, a diferença do contrato social de Hobbes, tá? Então, ele diz que é uma democracia liberal representativa, no qual um parlamento vai representar as suas ideias. Isso, para ele, seria esse contrato natural.
e o Estado deve garantir esse jus naturale. Por isso a necessidade de um Estado. Ele também vai ser contra o que a gente chama de intolerância religiosa. Ele vai praticar a tolerância religiosa e o individualismo religioso. Ele vai dizer o seguinte: nenhuma autoridade suprema, nem Estado, nem governante deve estabelecer a religião. A religião, ela é individual de cada ser humano. Então, não se deve estabelecer essa religião. Quando ele lança lá a teoria dele do empirismo, né, da tábua rasa, que todos nós nascemos em branco, ele vai totalmente contra a teoria dos racionalistas, como, por exemplo, a teoria de René Descartes, no qual ele vai dizer que o homem, ele não nasce em branco, ele já nasce com as suas experiências, tá? Então, para Luke, o homem nasce sim em branco, e a interação com o meio é que vai fazer com que ele possa começar a entender os primórdios e construir o seu conhecimento. Em relação ao que a gente chama, né, de organização de trabalho, quando a gente falou lá no início que ele viveu lá no século 17, 18, né, que apesar de não estar vivo mais no momento da Revolução Industrial, a sua ideia de organização de trabalho, ela também influenciou um pouco, né, já estava enraizada nessa sociedade da Revolução Industrial. De que maneira? Ele defendia o trabalho infantil para as famílias que não conseguiam se sustentar, né? Que tinham uma dificuldade de se sustentar. Então, ele defendia que essas crianças deveriam sim trabalhar. E isso aconteceu lá na época da Revolução Industrial, no qual era permitido o trabalho infantil, né? No qual as crianças foram trabalhar para as fábricas. E ele também não era 100% contra o trabalho do escravo. Lembrando que não é escravidão como a gente fala, né? No Brasil e etc. Ele dizia o seguinte, que poderia e deveria existir o que a gente chama de contrato de servidão, quando as terras, né, dos povos são dominados, para que esses povos não fossem mortos pelos dominantes, eles deveriam assinar um contrato de servidão, no qual eles iriam trabalhar para esse povo. Então, através da necessidade de convivência dos povos, vai surgir esse contrato social para manter o jus naturale, que é o direito natural de todo ser humano, que é a vida, a liberdade e a propriedade.